Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você. Que você tenha um extraordinário dia. Que as coisas deem certo, né? Que a paz do Senhor seja sobre sua casa e as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Já agradeceu hoje? Já agradeceu pela vida, né? Pela comida da sua casa, pela sua saúde, pelo ar que você respira, né? Às vezes a gente fixa em tanta coisa ruim e as boas. Vamos agradecer, né? As coisas ruins a gente deixa pra lá, não precisa ficar falando, né? Vamos falar só das coisas boas. Obrigado, Senhor. Agradece, né? Ora, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo me direcionou uma palavra. Está lá em Jó, capítulo 42, do 1 ao 6, né? Pega a sua Bíblia aí pra gente ler junto. Jó 42, do 1 ao 6, que diz assim a palavra de Deus. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo e com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Glórias a Deus por essa palavra. Hoje eu meditei muito na palavra de Jó e Deus me deu essa palavra para falar aqui com vocês, né? Um grande aprendizado. O que aconteceu com Jó, né? Contar um pouquinho da história dele. Jó era um homem bom, correto, né? Ele temia o Senhor, né? Fazia tudo que era certo, fazia sacrifício para ele e para a família, né? Deus protegia ele, a casa dele com um muro de fogo. Nenhum mal entrava na casa dele, porque ele fechava as brechas, né? Se arrependia todo dia, ele fazia sacrifício, né? Os filhos dele, quando fazia, né, ia na casa dele, fazia aquele banquete, ele falava assim: não, eu vou sacrificar por todos os meus filhos, porque se eles em pensamento pecaram contra Deus, né, pelo menos, né, o pecado eles já foram purificados. Então é muita temia ao Senhor, né? Então Satanás foi lá e falou: será que, né, teme o Senhor mesmo por causa de você ou por causa das coisas que ele tem? Deixa eu tirar tudo que ele tem, que ele vai blasfemar na sua face. Deus falou: pode ir lá, porque eu confio, né? Deus conhecia o coração de Jó. Satanás foi lá, tirou, acabou com tudo, né? Aquele sofrimento que Jó passou, luta, tristeza, luto, doença, regaçou com a vida dele. Mas estava vivo, mas respirando, né? E o interessante do texto é que os amigos dele começaram a chegar perto dele. Meu Deus, o que aconteceu, Jó? Se era rico, se temia o Senhor, o que aconteceu? Aí ele falou: não, os amigos falaram: alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado com você. Você fez algo de errado, Jó, né? Então, todo aquele sofrimento, Jó começou a falar: não, eu não fiz nada de errado. Eu tenho certeza, eu ajudava os pobres, eu fazia isso, eu temia, né? Jó começou a falar que não, ele era certo,
né, que ele não tinha errado e que Deus devia proteger ele, Deus devia responder ele, porque ele era certo, né? E daí que venha, né, o texto, né, tão certão assim, né? Nossa, tá tão certo. Aí Deus falou, Jó, quando eu fiz céus e terra, onde você estava? Né? Deus começou a mostrar a grandeza dele para Jó, né? Falou assim, você já passeou no fundo do oceano? Né? Aonde você estava? Você sabe a medida da terra? Começou a mostrar a grandeza, né, de Deus para Jó. E daí Jó, envergonhado, né, porque a gente tem que reconhecer, né? O texto começa com Jó falando, eu reconheço que para ti nada é impossível. Então depois que Jó começou a ver a grandeza de Deus, ele falou, eu reconheço que para ti não é nada impossível. E o que acontece com a gente? A gente está passando uma luta, uma prova, né, uma dificuldade, e a gente não entende o porquê, o que está acontecendo isso, né? E a gente vai, murmura, abre a boca, reclama. E Deus, tudo que Deus faz é bom, né? Se você está passando por uma luta, uma prova, você tem que passar para você entender, né? Mas você tem que reconhecer a sabedoria de Deus. Porque Deus, ele está sobre todas as coisas, está sobre o domínio de todas as coisas. Eu vou ler um pouco dos versículos da soberania de Deus, né? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Então a sabedoria e poder e grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues na mão dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno e todos os governantes adorarão e obedecerão. Salmo 135, versículo 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. A qual Deus fará se cumprir ao devido tempo. Ele é bendito e único soberano Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém vê, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Salmo 130, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu sou o Criador da luz, né, e da escuridão, e mando bênçãos e maldição. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-lo e fará brotar salvação e libertação. Eu, o Senhor, farei isso. Então, olha o poder e a majestade de Deus. Como que a gente pode murmurar? Como que a gente pode reclamar? Como já tá difícil. O levante tá grande. Para de falar do inimigo. Fala um pouco de Deus. Abre a Bíblia. Entenda a sabedoria de Deus, a soberania. Entenda. Deus é Ele. Deus é Deus. Elohim é Shaddai, Rafá. Yahvé é Ele. O eu sou.
está sobre todas as coisas, tem o domínio sobre todas as coisas. É Ele que movimenta tudo, é Ele que sabe. O que a gente sabe? O que a gente entende? Para Deus a gente não pode perguntar por quê e por quê. A gente vive. Se Ele mandou a prova para você, né? Às vezes Deus manda a prova. Aí você fica sem entender. Nossa, mas será que está acontecendo isso? Mas amém. O que você tem que falar? Amém. Eu vou passar. É essa firmeza que você tem que ter. Eu vou passar, Senhor. Por quê? É quando você passar que você vai entender, né? O porquê da luta, a prova que você passou. Deus vai mostrar lá no final. Não pense que Ele vai falar assim, ó, tô dando essa prova aqui para você hoje. Você vai passar por isso, por isso, por isso, mas no final vai dar isso, isso, isso. Não vai fazer isso, minha filha. Porque Ele quer que você trabalhe com a fé. Que você creia nele. Que você entenda o trabalhar dele. Entenda o trabalhar de Deus. Que é no final que Ele vai explicar. Não é no começo e nem no meio. No meio você vai poder começar até a entender. Ah, é por isso que, né, tá acontecendo isso comigo. Mas Ele vai fazer você andar pela fé. Ele não vai ficar dando explicação. Para de falar que a luta tá grande, a prova tá grande. Fala, eu vou passar. Tá grande, não tô entendendo, mas eu vou. Não tô sabendo lidar, mas eu dou um jeito. Né? Só murmuração. A luta tá grande, a prova tá grande, o inimigo tá se levantando, a fúria do inimigo tá grande. Fala um pouco de Deus. Abre a Bíblia, leia a Bíblia. Fala um pouco de Deus. Deus é soberano, Deus sabe sobre todas as coisas. Adore ao Senhor, pare de murmurar. Porque quando você passar pela prova, você vai entender o que está acontecendo. Você vai falar, né? Passei por isso, agora eu sei por quê. Deus está te fazendo, né? Uma pessoa resistente, que entenda o poder e a majestade. Você entenda que Deus é perfeito em tudo que faz. Agora, se você parar na prova, na primeira prova, né? Porque, não sei o que tá acontecendo, né? Às vezes tá perdendo as coisas, perdendo. Tá achando que tá chegando na promessa e tá perdendo. Aí já fala, já desiste, já para, já começa a dar lado, brecha pro inimigo. De vez de falar, não, eu vou passar, eu vou seguir, eu vou continuar, né? Jó falou, eu reconheço que para ti não é nada impossível e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você tem que reconhecer. Mas como que você vai conseguir reconhecer? Quando você passar. Vai ficar perguntando por quê? Ai, nossa, eu tô sofrendo. Tá doendo. Vai doer. Vai doer. Para criar resistência, né? Dói, né? Na força ali, você tem que virar uma rocha. Primeiro o vento vai cair para trás. Né, minha filha, para pegar a palavra tem que ser corajoso, né? Para servir o reino, tem que ser resistente. Deixa Deus se preparar, né? Ele falou, e em dúvida a tua sabedoria, eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou ignorante. Nós somos ignorantes, a gente não sabe de nada. Quem dá a sabedoria, a graça, para nós termos entendimento das coisas é Deus. Porque sem Deus, a gente estava na escravidão, né? Ou você não lembra de onde que Deus te tirou? Vai refrescar um pouquinho a memória, né? E que falei de coisas que eu não compreendia. Então a gente fica blasfemando porque a gente não entende. Depois no final a gente compreende e a gente fala, nossa, que tolo, né? A gente se envergonha. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas.
Ele não vai dar algo, um fardo que você não consiga carregar. Jó, por tudo que ele passou, né? Deus não deu um fardo maior que ele não podia carregar, porque senão ele tinha caído. Perdeu 10 filhos e estava lá ainda. Então, Deus deu graça para ele suportar tudo que ele passou. Tu me mandaste escutar, eu estava dizendo e responder as tuas perguntas. Agora, pensa, depois que Jó passou por tudo isso, tudo que ele passou, Deus tirou tudo, né? Por que que ele passou por tudo isso e depois ele entendeu, né? Você vê que eu falo para você, você tem que passar a prova para você entender o porquê que você passou, né? Porque Jó, ele falou assim, ó, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, depois aqui, ó, que ele passou tudo, que Deus falou com ele, ele entendeu o processo dele. Ele entendeu tudo que ele passou, porque agora ele conhecia Deus com os próprios olhos. Que ele viu o poder, a majestade, a glória, a soberania, a sabedoria de Deus está acima de todas as coisas. Ele, por isso estou envergonhado de tudo que eu disse, né? Porque a gente se envergonha. Fala, meu Deus, como eu pude, né? Blasfemar, reclamar, murmurar. Deus é Deus, Deus é soberano, sabe? A gente tem a mania de ficar falando de inimigo. Aí inimigo, aí não tá fúria. Viu? Vamos falar de Deus? Vamos falar de Deus? Que inimigo, o inimigo ele não é inimigo de Deus, né? Então vamos fechar as brechas e falar de Deus? Vamos engrandecer o nome dele, entender quem é ele, conhecer a Deus, ler a Bíblia, né? Ler um pouquinho mais a Bíblia. E ele falou, me arrependo, sentado aqui no chão. Então, Jó que tava lá, não, eu tô certo, não, eu não fiz nada de errado, e não sei o que, depois ele aqui, ó, tô envergonhado, me arrependo, né? E o mais maravilhoso, que depois que ele entendeu quem Deus era, ele reconheceu, ele pediu o quê? Ele se arrependeu, pediu perdão, se arrependeu. E o que aconteceu depois? Deus restituiu tudo o que ele perdeu, Deus deu em dobro. Porque reconheceu quem Deus era e entendeu. Porque você precisa o quê? Conhecer a Deus e entender quem Ele é. A soberania, a sabedoria. Por quê? Para você ter prosperidade, paz em todas as áreas, você tem que conhecer a Deus. Você tem que entender a soberania, a majestade. Ele está sob o domínio de todas as coisas. Ele tem o poder nas mãos. Ele tem o controle nas mãos. Deus é Deus. Inimigo, quem é? Não sei, né? Mas Deus é Deus. Então você tem que reconhecer quem Deus é, né? Quando ele reconheceu, ele ficou envergonhado. Tava lá, certão. Eu sei, aqui. Eu não fiz nada. Sempre que eu tô passando por isso. Não sei o que. Depois Deus falou, me sinto envergonhado, me arrependo, né? E olha que palavra linda, Salmo 51, versículo 17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. O que nós temos que ter? Um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando Jó se arrependeu, com o espírito quebrantado e um coração humilde se arrependeu, Deus restituiu tudo em dobro. Porque Deus não despreza, Deus salva, né? A pessoa que se olha e entende que é pó, que é pecador, que a nossa carne, pecador. A gente olhar, eu tenho algo de bom. Não, você tem algo de bom porque é Deus. Você tem que glorificar e exaltar o nome dele. Nós não somos nada. Deus é. Então, se você tem algo de bom para oferecer para as pessoas, não vem de você, vem de Deus. Então, a gente tem que começar a entender tudo que eu tenho de bom,
ajudo as pessoas, ajudo o próximo, né? Sou alegre, sou feliz, porque é Deus, é graça. Graças a Deus. Então, a gente somos totalmente dependentes de Deus, dependentes da presença. Então, temos que reconhecer Deus, quem Deus é. Entender que Ele está sob o domínio de todas as coisas. Né? Depois que Jó, coração humilde, arrependido, se arrependeu. Salmo 134, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito abatido. Então, às vezes a gente está triste. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Se humilha na presença do Senhor. A gente tem que se humilhar, adorar. Saber que Ele sabe de todas as coisas. Então, ó, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Você acha que Ele está perto de gente que não tem coração? Não está. Apenas daquele que se humilha, que entende a soberania de Deus. Quando Jó se arrependeu, entendeu a sabedoria, reconheceu quem era Deus, entendeu que Deus está sob o domínio de todas as coisas, ele se sentiu envergonhado e se arrependeu. Né? E depois, logo disso, que ele teve o entendimento, né? Entendeu o porquê do todo o processo dele, por que ele sofreu, porque tudo aquilo aconteceu, os amigos dele falando aquelas coisas, e ele falando, ele entendeu, né? Antes, ele só conhecia de ouvir falar, não via o poder, não via a majestade, mas agora eu vejo com meus próprios olhos. Então, toda essa prova, toda essa luta, ele conheceu ainda mais a Deus, né? E teve paz em todas as áreas da vida dele. Pode ter certeza que depois disso, não tinha medo de perder mais nada. Porque ele entendia e conhecia Deus. Entendeu? Por isso que a prosperidade financeira, sentimental, tem que vir depois do conhecimento total de Deus. Se você não tiver o conhecimento total, não tem como você ter prosperidade. Não pode ter medo. Ai, meu Deus, deixar de ir pregar, fazer algo por medo de alguma coisa. Não. Você pega e vai, porque você está com uma fé inabalável, uma resistência forte. Essa resistente, firme, nada te para. Entenda, né? Então que hoje, a gente, com essa palavra poderosa, a gente entenda o nosso lugar. Entenda o nosso lugar e o lugar de Deus na nossa vida. Entender que tudo que nós temos de bom vem dele. Porque tudo que é de ruim vem da nossa carne. Né? Em nome de Jesus, que hoje a gente, né, guarde essa palavra no coração. Todas as vezes que se sentir, não entender, volta nessa mensagem. Né? Eu também vou voltar, vou ver toda hora, pra gente entender. Fala, não, tô errado. Né, Senhor, me perdoa. Né? Em nome de Jesus, quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Tu és soberano, Tu és poderoso. O Senhor está sob o domínio de todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor sabe, Pai, de tudo. E o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor não dá nada que a gente não possa suportar. O Senhor cuida. O Senhor nos alimenta, nos dá força através da graça. Obrigado, meu Pai. A Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. E é isso que a gente precisa. E a gente não pode exigir mais nada. Porque a graça é o que nos fortalece. Na nossa fraqueza, em todos os momentos. Nos coloca um coração quebrantado hoje. Quebranta o nosso coração, que a gente possa se arrepender, Senhor, e parar de murmurar e agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, para suportarmos as provas que virão daqui para frente, em nome de Jesus. Assim eu te peço e já te agradeço,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.